Olá, pessoal! Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de apendicite aguda. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre diagnóstico e tratamento. Já demos a epidemiologia, fisiopatologia, escola de Alvarado, falamos sobre os diagnósticos diferenciais, os principais diagnósticos diferenciais. Você deve estar atento, porque isso sempre cai em prova. E como eu faço o diagnóstico? Gente, isso aqui é super importante. Tá? Eu acho que, assim, das questões de apendicite, o que mais cai é diagnóstico e tratamento. Então, esse bloco aqui eu considero o mais importante. Cai tudo de apendicite, mas esse aqui é o mais importante. Como que eu faço o diagnóstico de apendicite? Uma coisa que eu quero que vocês guardem. O diagnóstico da apendicite aguda ele é eminentemente clínico. Ou seja, se tiver um paciente jovem, naquele pico de incidência, segunda e terceira década de vida, com quadro clínico clássico, um paciente masculino, pronto, eu fiz diagnóstico de apendicite aguda, eu estou autorizada a encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico, certo? Para tratamento. Então, vamos lá, recordando, o diagnóstico de apendicite ele é eminentemente clínico. Então, paciente masculino, jovem, pouco tempo de evolução o quê? 48 horas, tá? Com quadro clínico clássico. O que é quadro clínico clássico? Dor periumbilical com irradiação para a fossa ilíaca direita, normalmente associada a náuseas, vômitos, febre baixa, no exame físico tem sinal de Brubeck positivo, quadro clínico clássico. Preciso ter todos esses sintomas? Não, tá? Mas aquele quadro clínico bem escarrado, tá? E normalmente é assim que aparece no pronto-socorro, parece que o paciente leu o livro antes de entrar na sua sala. O paciente chega assim, tava com uma dor aqui no estômago, agora a dor veio pro pé da barriga. Aí você pergunta para ele assim, tá com fome? Não induz, né? Não vai falar assim, tem anorexia. O paciente não sabe nem o que é anorexia. Mas pergunta, o que você comeu hoje? Sabe? Vai falar, não comi nada. Por quê? Não tenho fome. A história é clássica, gente. É assim mesmo. Então, chegou lá. Vamos lá, recordando. Jovem, masculino, menor que 48 horas, quadro típico, conduta desse paciente, tratamento cirúrgico com apendicectomia, de preferência por laparoscopia, tá? Menos morte do paciente, já vou te explicar o porquê. De exame complementar, o que é que eu posso pedir? Então, se não foi esse quadro clínico clássico escarrado, eu posso pedir o quê? De laboratório, um hemograma, que faz parte lá do score de Alvarado, lembra? Eu vou encontrar o quê? Uma leucocitose, eu posso pedir uma PCR, proteína C reativa, onde eu vou encontrar o quê? Uma PCR aumentada. Eu posso pedir exame de urina 1, o que é que eu vou encontrar? Leucocitúria, às vezes, se for um apêndice de localização pélvica, que fica ali cutucando na bexiga. E lembrando que mulher em idade fértil, eu sempre tenho que solicitar o quê, gente? Beta-HCG, teste de gravidez, que faz diagnóstico diferencial com gravidez ectópica roxa, tá bom? Bom, não fechei diagnóstico ainda, nós vamos partir para os exames radiológicos, tá? Qual o exame eu posso pedir? Raio-X. Raio-X é um exame específico de apendicite? Não, mas eu posso encontrar alguns achados sugestivos, dentre eles, tá aqui. Escoliose antálgica é quando o paciente tem dor, você faz o raio-x, o paciente está torto, né? Escoliose antálgica. Eu posso ver o fecalito no raio-x, não é muito comum, apenas 5 a 10% dos casos eu posso ver essa imagem radiopaca aqui de fecalito. Eu posso ter uma alça sentinela na fossa ilíaca direita, tá? O que é a alça sentinela? Aquela alça parética que fica do lado do apêndice inflamado, tá bom? Normalmente eu vejo isso aqui, ó, uma alcinha de delgado cheio de gás. E eu posso ter apagamento do músculo psoas. Está um pouquinho difícil de ver, mas aqui, ó, normalmente eu tenho um desenho do músculo psoas. E na apendicite aguda, do lado direito pode estar mais apagado. Então, assim, faz diagnóstico de apendicite aguda? Não, são sinais de quê? Inespecíficos, certo? Bom, e ultrassom? O que eu posso encontrar? É um exame relativamente muito bom para o diagnóstico de apendicite aguda, principalmente em mãos experientes. É o exame de escolha para quem? Gestante em criança. Quais os achados ultrassonográficos que eu posso encontrar no paciente com suspeita de apendicite aguda? Bora lá. Eu posso ter o que? Um apêndice aumentado, imóvel e não compressível. Eu não tenho aquela minhoca distendida, dura, obstruída, que cresceu, cresceu, cresceu. É um minhocão ali. Você passa o transdutor, ela não é compressível, ela está imóvel, tá? Tem aquele apêndice inflamado. Eu posso ter o quê? Diâmetro do apêndice maior que 6 milímetros. Então, isso aqui, ó. Esse é o diâmetro apendicular. 6 milímetros. Eu posso ter um espessamento da parede, ó. 2 milímetros. Gera o quê? Uma imagem em alvo. Olha aqui a imagem em alvo.
ao espessamento da parede. Eu posso ter um borramento da gordura periapendicular, eu posso visualizar o fecalito, eu posso ver a presença de líquido livre ou coleção, ou a presença de abscesso periapendicular. Eu posso ver a ausência de gás no interior do apêndice, ou seja, obstruir o apêndice, ele vai ficar ali todo turvo, cheio de muco. E eu posso ter um aumento da vascularização da parede do apêndice. E na tomografia? A tomografia, gente, presta atenção. É o que eu falei, o diagnóstico da apendicite aguda ele é clínico naquele paciente típico clássico, tá? Jovem, masculino, com pouco tempo de evolução. O melhor exame para o diagnóstico de apendicite aguda é a tomografia, tá? Mas não quer dizer que seja o melhor exame que você tem que pedir para todo mundo. Eu vivo brigando com meus residentes. Para de pedir tomografia para todo mundo, tá? Confia na sua mão. Você faz diagnóstico clínico, exame físico, anamnese e exame físico. Mas se não fechar o diagnóstico, o melhor exame qual é? É a tomografia, principalmente para avaliar a complicação. Isso é o que eu falei lá atrás, que se o paciente for masculino jovem ficou pouco tempo de evolução, a apendicite aguda não complicada. A partir do momento que eu vou desconfiar que o paciente tem uma apendicite aguda complicada, com peritonite ou formação de abscesso, eu preciso de uma tomografia, tá? E tomografia com contraste endovenoso, não há necessidade de fazer contraste via oral, o Sebson deixa isso bem claro. O que eu posso encontrar na tomografia do paciente com apendicite aguda? Bem igualzinho, bem semelhante à ultrassonografia, ó. Então, bora lá. Um diâmetro apendicular maior que 7 milímetros, alguns autores colocam 6, no ultrassom 6, na tomografia 7. Espessamento da parede apendicular maior ou igual a 2 milímetros, sugere o que? O sinal do alvo. Borramento da gordura periapendicular, líquido e ar periapendicular, sugere uma perfuração. Realce da parede do apêndice, ou seja, um aumento da vascularização do apêndice pelo próprio processo inflamatório. Eu posso ver o fecalito, tá? Em 25% dos casos, eu posso ter abscesso peripendicular, e eu posso ter até pneumo peritônio, tá? Querendo ou não, o apêndice está ali, o que? Trato gastrointestinal. Às vezes ele perfura e vai o quê? Ar para dentro da cavidade. Então, o pneumo peritônio não é exclusivo de úlcera péptica. A apendicite aguda perfurada pode sim cursar com o pneumo peritônio. Geralmente são o quê? Micros, pequenos pneumo peritônio. A gente vê na tomografia com aqueles pontinhos pretos bem pequenininhos, naquele clássico da úlcera péptica perfurada, mas pode ter. Olha só alguns exemplos aqui, ó. Repare aqui, ó. Olha o apêndice bonitinho que é inflamado. O que eu tenho aqui, ó? Borramento da gordura periapendicular. Olha nessa segunda imagem. Eu tenho o fecalito sendo apontado pela seta. Eu tenho, ó, borramento da gordura periapendicular aqui. E eu tenho, ó, formação de abscesso. Então, aqui eu tenho apendicite aguda, não complicada. E aqui eu tenho apendicite aguda complicada com a formação de abscesso periapendicular. Bora de questão? Tá? A questão da Santa Casa de São Paulo de 2021. Paciente de 15 anos de idade foi no pronto-socorro com queixa de dor abdominal há 36 horas. A princípio, mesogástrica, se localizava na fossa ilíaca direita, ou seja, ele tem uma dor migratória, certo? No exame físico do abdômen, ele tinha o quê? Defesa e dor à percussão da fossa ilíaca direita. Bom, 15 aninhos. Com base no caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta. Gente, paciente jovem, o quadro clínico ele é típico, tem aquela dor migratória, eu não preciso ter todos aqueles comemorativos, eu não preciso ter febre baixa, eu não preciso ter anorexia. E você no exame físico tem o quê? Defesa na fossa ilíaca direita. Defesa é sinal de peritonite. O que é defesa? Quando a gente fala defesa da parede? Uma contratura muscular involuntária. É diferente quando o paciente lá se contorce, já faz aquela contração voluntária da musculatura. É uma contração involuntária, sinal de peritonite. Então, paciente homem, masculino, idade jovem, 15 anos, dor migratória com exame físico compatível. O que eu faço com esse paciente? Apendicectomia, tá? De preferência por laparoscopia. O que a gente tem na questão aqui, ó? Presta atenção. Ultrassom de abdômen? Não tem necessidade. Já fiz o diagnóstico clínico desse paciente. Tomografia? Não tem necessidade. A tomografia é para casos duvidosos. Do mesmo jeito, o ultrassom também para caso duvidoso. Tá? Eu vou dar alta para o paciente com prescrever antibiótico? Também não. Também não chuto o pau da barraca, né? Apendicectomia por laparotomia ou apendicectomia por incisão de McBurney. Eu não falei ainda de tratamento, tá? Mas você vai aprender. Quando a gente fala apendicectomia por laparotomia, quando a gente abre a barriga no meio, tá? Uma abertura longitudinal, ampla, ou até uma paramediana direita. E a incisão de McBurney é aquela pequenininha que a gente faz na fossa ilíaca direita. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é. Então, você tem um paciente com evolução de 36 horas apenas, uma dor localizada,
O que esse paciente tem? Uma apendicite aguda não complicada. O ideal aqui, o mais correto, seria estar dentro das alternativas do quê? Apendicectomia por laparoscopia. Eu tenho essa opção? Não. Então eu vou ficar aqui entre meter uma laparotomia, uma mediana no paciente, ou eu faço uma incisão pequenininha para o apêndice não complicado. Vou fazer uma incisão de McBurney, tá? Por isso, o gabarito dessa questão é letra E. Bom, questão do Ipseng, lá de Minas, na minha terrinha, questão de 2018. Bora lá. Paciente masculino, 20 anos, com quadro de dor abdominal há 24 horas, inicialmente no epigástrio. Essa história se repete, pessoal. Após 8 horas, migrou para a fossa ilíaca direita, descompressão dolorosa no ponto de McBurney. Esse aqui está mais escarrado impossível. Náuseas, febre baixa. A partir do diagnóstico clínico, qual sinal radiográfico não esperamos encontrar no raio-x desse paciente? Apagamento do músculo pessoas, falei com vocês. Escoliose antálgica, falei com vocês. Alça sentinela na fossa ilíaca, tudo isso eu mostrei. Além disso, eu mostrei a imagem de fecalito presente em 5 a 10% dos casos. Pneumo peritônio é esperado nesse caso? Não. Por quê? Tá? Eu posso ter uma apendicite aguda complicada com perfuração e ter pneumo peritônio? Posso. Mas com 24 horas de evolução, isso aqui é uma apendicite aguda não complicada. Se o paciente vai ter pneumo peritônio, já passou um bom tempo, aquela inflamação já está ali, ó, há dias que o apêndice não aguentou a pressão, ó, explodiu, aí vai ter pneumo peritônio. Por isso o gabarito dessa questão aqui, ó, letra B de bola. Ó, mais uma para fixar bem, questão do SES do Rio de Janeiro. Em uma clínica da família do interior do país, os únicos exames de imagem disponíveis são ultrassom e radiografia. Aqui está perguntando quais os sinais a gente pode encontrar na ultrassonografia e no ultrassom. Vamos lá? Gabarito da questão, ó. 6 milímetros, um apêndice não compressivo, alça sentinela na rotina radiológica de abdômen agudo. Perfeito. 4 milímetros? Não, são 6. Clister opaco até o ilho terminal sem contrastar. Não, a gente não usa clister opaco para diagnóstico de apendicite aguda. 4 milímetros? Também não. Rotina radiológica de abdômen agudo normal? Pode até estar normal, tá? Um exame específico. 3 milímetros não é compressível, tá? Múltiplos níveis de hidroéreas? Não. Múltiplos níveis de hidroéreas é um quadro clínico típico, é um exame radiológico típico de quê? Abdômen agudo obstrutivo. Então, gente, tem prova que cobre essas picuinhas aqui. Então, ultrassom com diâmetro maior que 6 milímetros, espessamento da parede maior que 2 milímetros. Pelo menos esses dois aí vocês precisam guardar. E no raio-x aqui, falava em alça sentinela na fossa ilíaca direita. Ó, a questão do FRJ de 2021, ele te dá a imagem. Eu adoro quando tem questão de imagem, vocês têm que começar a ver imagem. Cada vez mais frequente tem o quê? Imagem prova. Não é só mais tomografia, tá? É raio-x, tomografia, ultrassom. Então tem que ficar esperto. Assim, para você que é nosso aluno, pega lá o banco de questões, faça lá uma lista de questões que tem imagem, tá? Que tem imagem para você aprender a ver, tá? Porque é assim que cai em prova. Bora lá, paciente masculino, 26 anos, com febre abdominal, perda de apetite há 12 horas. Discreta leucocitose é a tomografia. Ó o fecalitozinho que bonitinho. Ó o apêndice, acho que tem até 2 fecalitos, ó. Tem um aqui, ó. Você vê que ele tem uma minhoquinha aqui espessada, um discreto borramento da gordura periapendicular. Qual a hipótese de diagnóstico? Paciente jovem com quadro clínico típico, tomografia compatível, apendicite aguda. Última questão sobre o diagnóstico. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à pergunta abaixo. Em casos não clássicos de apendicite aguda, qual é o exame de imagem de escolha? Tá? Tomografia de abdômen com contraste endovenoso. Tá? Bora achar aqui? Letra E, gabarito da questão. Ultrassom é um bom exame, é uma mão experiente? É, mas não é o exame de escolha. Enema opaco não se faz. Raio-x de abdômen, totalmente inespecífico. Cintilografia com radionuclídeos? Não. Tá? A cintilografia, ela pode até te dar um diagnóstico de uma inflamação ali intraabdominal, mas é um exame de alto custo, um exame que demora para caramba para fazer. O que você faz? Escolhe o exame do paciente, marca os leucócitos, injeta no paciente de novo, faz uma parte lá de in vitro, injeta, vai ter uma inflamação. Qualquer inflamação intraabdominal, seja uma apendicite, uma colecistite aguda, você pode fazer isso aqui. Nada prático, tá? Tomografia, põe o paciente no tomógrafo, contraste endovenoso é o melhor exame para o diagnóstico de apendicite aguda. Não se faz em todo mundo, se faz naqueles casos não clássicos, tá? Principalmente idoso, tá? O melhor exame no idoso é a tomografia. Idoso, você não indica cirurgia de cara.
imunodeprimido, você não indica cirurgia de cara. Paciente obeso mórbido, você não indica, porque são casos um pouquinho não típicos. Esses pacientes, eles têm o quê? Uma resposta inflamatória diminuída, tanto o idoso como o imunocomprometido, o próprio paciente obeso mórbido, que é difícil de examinar pelaquela espessura de tecido adiposo, esses pacientes precisam de tomografia, tá? Não se indica tratamento cirúrgico direto, porque a resposta imune é diminuída. No idoso, às vezes 20% dos pacientes, eles não têm nem dor abdominal, tá? Por isso a tomografia é super importante. Bora falar um pouquinho agora sobre tratamento, que eu considero a parte mais importante. Você fez o diagnóstico, e agora? O que eu faço com o paciente? Tá? Como eu falei, em algum momento da sua vida, seja no posto de saúde, seja num pronto-socorro, você vai atender um paciente com apendicite aguda. E se você não for o cirurgião, você tem que pelo menos desconfiar que esse paciente tem apendicite aguda. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir te ensinar isso, tá? Porque isso aqui salva vida. Gente, por incrível que pareça, em pleno século XX, paciente que morre, século XXI, paciente morre de apendicite aguda, tá? Eu pego no IML direto, criança que morreu de apendicite aguda, eu pego adulto, eu pego vozinho, não se faz diagnóstico. Aí você vai ver, o paciente foi no pronto-socorro 1, 2, 3 vezes, deram lá uma dipirona e mandaram para casa. Então, assim, dá dó. Então, você tem que desconfiar, tá? Que o paciente tem uma apendicite aguda e encaminhar para o serviço de referência que tem um cirurgião. Tá bom, por favor, quero que vocês aprendam isso. Bom, mas vamos lá. Eu posso dividir o tratamento da apendicite aguda em dois blocos aqui. Se eu tenho uma apendicite aguda complicada ou se eu tenho uma apendicite aguda não complicada. A não complicada, normalmente é aquele paciente que tem o quê? Pouco tempo de evolução. 48 horas é a média que os livros colocam. O Sebson coloca ali, 48 horas, a gente considera uma apendicite aguda não complicada, tá? Como eu trato esse paciente? Antibiótico profilaxia. Qual antibiótico? Que cuba bactérias anaeróbias, gram-negativas, dose única no período pré-operatório, 60 minutos ali antes da incisão cirúrgica. Então, antibiótico profilaxia, normalmente que é uma cefoxitina, é um antibiótico que a gente usa muito como antibiótico profilaxia. Antibiótico profilaxia, dose única, naquela janela, 60 minutos antes da incisão cirúrgica, certo? E aí, você vai indicar o quê? Apendicectomia, de preferência por laparoscopia, porque é menos mórbido para o paciente. Daqui a pouco eu vou falar sobre as grandes vantagens da laparoscopia em relação à laparotomia. E a apendicite aguda complicada? Se ela complicou, ela perfurou. Aí ela pode seguir os dois caminhos. Mas antes de a gente falar desses caminhos, lembra que perfurou, aí você tem que fazer antibiótico terapia, não só antibiótico profilaxia. Antibiótico terapia por pelo menos 4 a 7 dias, contra bactérias anaeróbias e gram-negativas. Então, se o apêndice perfurar, ele tem aquelas duas possibilidades. Ou vai perfurar para livre para a cavidade, o paciente vai ter o quê? Peritonite e instabilidade. Ou a natureza, tá, de dentro da barriga vai lá e bloqueia essa perfuração. E esse paciente vai ter a formação de um abscesso periapendicular. Então, ou tem peritonite difusa, e normalmente esses pacientes podem se apresentar com instabilidade hemodinâmica, ou o paciente vai ter um abscesso periapendicular, tá? Se o paciente tiver sinais de peritonite, o paciente está séptico, instável, conduta nesse paciente, não tem o que fazer. Dá aquela garibada no paciente, reposição volêmica, já entra com antibiótico, tudo, analgesia, corrige os distúrbios rapidamente e põe o paciente na mesa de cirurgia, tá? Cirurgia e normalmente é o quê? Laparotomia mediana longitudinal ou mesmo uma laparotomia paramediana. Às vezes o paciente tem sinal de peritonite, mas está estável, você pode fazer laparoscopia? Pode. A única contraindicação à laparoscopia seria o quê? A presença de instabilidade hemodinâmica. O paciente pode ter uma apendicite aguda complicada, seja com peritonite difusa, seja com um abscesso, que você indica a cirurgia nesse paciente. Esse paciente pode sim fazer laparoscopia. Então, a apendicite aguda complicada não é contraindicação à laparoscopia. A única contraindicação seria a presença de instabilidade hemodinâmica. Guardaram isso? Então, paciente com peritonite difusa, chegou lá, examinou, perfurou linfocavidade, tem DB para tudo quanto é lado. Normalmente, esse paciente está taquicático, sudoreico, hipotenso, laparotomia. Dá aquela garibada antes, aquelas medidas de suporte antes e laparotomia, tá bom? Agora, se houver a formação de um abscesso periapendicular, aqui ó, abscesso periapendicular, foi lá, o epíplon bloqueou, o apêndice está perfurado, você vai fazer a tal da apendicectomia de intervalo. Meu Deus, o que é isso? Bom, você lembra que eu mostrei uma imagem ali numa tomografia, que tinha ali o apêndice com ficaleto, uma bolota de pus ali?
nesse paciente, naquela tomografia, é um abscesso periapendicular. Se o paciente estiver bem, estável hemodinamicamente, normalmente é assim que o paciente se apresenta. É aquele paciente com evolução mais arrastada, com mais de 5, 6, 7 dias, às vezes com mais de 10 dias de evolução. E um paciente que está bem, mas por que o paciente está bem, não está ruim? Porque bloqueou, fez um bloqueio, ele fez um abscesso intracavitário, mas está tudo bloqueado. Esse abscesso não perfurou. Então está bloqueadinho ali, você vai palpar o abdômen dele, ele tem uma maçaroca palpável, uma massa palpável na fossa ilíaca direita, mas o paciente está ali. Ok, tá? E você tomografa, tem que a coleção. Aí você indica a apendicectomia de intervalo. O que que é? Uma drenagem percutânea dessa coleção, guiada por exame de imagem, seja uma tomografia, seja um ultrassom. Mantém o dreno ali por 3, 4, 5 dias até ter um débito mínimo. Retira o dreno, o paciente vai para casa, completa a antibiótico terapia em casa. Depois de 6 a 8 semanas, um paciente adulto maior que 40 anos, você faz uma colonoscopia para excluir neoplasia, não deu nada, programa o que? A apendicectomia de intervalo. Programa a apendicectomia 6 a 8 semanas após uma colonoscopia. Guardaram isso? Então, o paciente tem um abscesso periapendicular, drenagem percutânea desse abscesso, guiada por exame de imagem, seja ultrassom, seja a tomografia, tá? O paciente evoluiu bem, colonoscopia em 6 a 8 semanas, tá? Para paciente adulto com mais de 40 anos. Depois disso, programa a apendicectomia desse paciente. Bom, eu vou falar rapidamente. Isso aqui parece brincadeira, que eu odeio falar sobre isso. Tratamento clínico da apendicite aguda. Isso para mim não existe, tá? Mas assim, tá na literatura e algumas bancas cobram. Eu posso tratar clinicamente uma apendicite aguda? Tá? Eu posso dar antibiótico e não operar um paciente com apendicite aguda? Pode. Vamos lá. Guardem isso aqui, ó. Não é o tratamento padrão. O tratamento clínico da apendicite aguda pode ser indicado para apendicite aguda não complicada, tá? Geralmente paciente com alto risco cirúrgico, tá? Que esse paciente cardiopata, aquele paciente você não quer colocar na mesa. Fez um diagnóstico ali precoce de uma apendicite aguda, fez uma tomografia, tem lá aquele apêndice um pouquinho inflamado, e você pode tratar com antibiótico terapia. Mantém o paciente internado ali 3, 4 dias com antibiótico não venoso, depois passa para completar de 7 a 10 dias com antibiótico via oral. Qual que é o grande problema do tratamento clínico? Tem grande recidiva, recorrência. Tá? Estima-se que 30% dos pacientes vai ter uma falha, tá? Logo esse paciente em 4 a 7 meses vai ter apendicite novamente, tá? E deve ser evitado em pacientes idosos, imunocomprometidos ou pacientes com comorbidades médicas, assim, aquele paciente que, você sabe, por exemplo, paciente idoso, muito idoso, tem aquela apendicite aguda não complicada. Gente, você faz uma cirurgia nele, assim, uma cirurgia assim rapidinho, que seja um McBurney, uma laparoscopia, resolve o problema. Você vai correr o risco desse paciente ter uma recidiva ou esse paciente não ter uma boa resposta ao antibiótico, e o paciente vir a ter o que? Uma peritonite para uma apendicite aguda complicada, não vale a pena. Tá? Por isso que eu não gosto de falar de apendicite. Saiba que tem indicação. O que é que você precisa saber aqui? É indicado para apendicite aguda não complicada, mas assim, não é tratamento padrão. Mas saiba que existe. Bom, olha só, como eu mostrei para vocês, na tomografia eu vejo aqui, ó, aqui um fecalitozinho bonitinho, aquela imagem que eu já mostrei, um apêndice espessado com borramento de gordura. O que é que eu faço nesse paciente? A apendicectomia laparoscópica, porque aqui eu tenho uma apendicite aguda não complicada. E o que eu tenho aqui, ó, olha aqui um abscesso, olha essa bolota, eu tenho pus aqui. O que é que eu faço aqui? Eu vou drenar o dedo até costa, eu vou colocar um dreno aqui, drenagem percutânea dessa coleção antibiótico terapia, vai programar a colonoscopia em 6 a 8 semanas e apendicectomia de intervalo. Porque aqui eu tenho o quê? Uma apendicite aguda complicada com abscesso periapendicular. Para vocês verem a incisão, ó, nessa letra C é o tal do McBurney, incisão oblíqua. Na letra D, sinal de Rock Davis, muito utilizada na cirurgia infantil. Na letra A, laparotomia mediana. E na letra B, laparotomia paramediana. Aqui uma técnica de Ochsner, onde nós fazemos uma bolsa de tabaco na base aqui do apêndice, ressecamos, nós fazemos a invaginação do coto apendicular. E aqui uma técnica de Paquequer, onde nós fazemos uma linha de sutura dupla, tá? Qual é melhor? Qualquer uma, tá bom? Essa bolsa de tabaco, quando a gente enfia ali o coto apendicular para dentro do seco, isso não diminui deiscência, isso não diminui fístula. Na laparoscopia, por exemplo, o que a gente faz? A gente só corta, ó. A gente
Cortou, ó que bonitinho. Fica assim. A gente não faz invaginação. Essa invaginação não é com o intuito de diminuir uma possível fístula ou deiscência, tá bom? Lembrando que, é o que eu já falei, apendicite aguda complicada não é contraindicação à laparoscopia, tá bom? A única contraindicação qual é? É a presença de instabilidade hemodinâmica. Quais as grandes vantagens da laparoscopia em relação à laparotomia? Olha aqui nesse quadrinho. Infecção de ferida operatória é mais comum na laparotomia, tá? Abscesso intracavitário é mais comum na laparoscopia. É uma das poucas desvantagens da laparoscopia é a formação de abscesso intracavitário. O resto ganha praticamente tudo. Você vai ver daqui a pouco que as principais complicações da apendicite aguda é a infecção do sítio cirúrgico, principalmente a infecção de ferida operatória. E ele é mais comum na laparotomia, na cirurgia aberta. Mas a infecção de intracavitário, com a formação de abscesso intracavitário, é mais comum na laparoscopia. Que mais? Dor pós-operatória é maior na laparotomia, maior risco de obstrução por aderência, maior risco de formação de hérnia, o paciente demora mais a voltar às atividades habituais, maior tempo de internação na laparotomia. Maior tempo cirúrgico, isso aqui é muito relativo, depende da experiência do cirurgião. Você pegar o R1 que está aprendendo, ele vai demorar mais tempo mesmo, tá? Mas pega um cirurgião com anos de experiência de laparoscopia, ele faz isso aqui, ó, cirurgia rapidinho. Tá bom? Então depende, tá bom? A única desvantagem, então, o grosso de desvantagem, a principal desvantagem da laparoscopia seria a formação de abscesso intracavitário. Mas o paciente fica menos tempo internado, tem menos dor no pós-operatório, menos risco de fazer o quê? A aderência intestinal brida, né? E evoluir com obstrução lá no futuro. Hérnia incisional, afinal de contas, as incisões são pequenininhas, tá bom? O paciente fica menos tempo internado, volta mais rápido para o trabalho. Então, assim, a laparoscopia, com certeza, tem grandes vantagens em relação à laparotomia. Ó, bora aqui testar a questão lá da Amazônia, questão de 2021. Tínhamos um paciente do sexo masculino, 16 anos, atendido no pronto-socorro com quadro tipo de dor em cólico, no epigástrico, migrou para a fossa ilíaca direita, com 2 dias de evolução, associada a náuseas e um episódio de febre. Típico de apendicite aguda, ó, idadezinha bonitinha. Seu estado geral é bom, o paciente se encontra hemodinamicamente estável. Ó, leucocitose, PCR aumentada. Para a tomada da decisão terapêutica desse paciente, foi realizada uma tomografia de abdômen com contraste venoso. Não sei para que esse paciente tinha indicação de tomografia? Não tinha. 16 anos, quadro clínico clássico tipo escarrado. O paciente tinha indicação de laparoscopia, provável apendicectomia. Mas vamos lá. Realizou a tomografia com contraste endovenoso que evidenciou que apêndice aumentado de volume, com paredes espessadas, contendo fecalito no seu interior, sem sinais de perfuração. Afinal de contas, ó, 2 dias de evolução, entende? Provável apendicite aguda, não complicada. Sobre a conduta do caso, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Por tratar-se de apendicite aguda não complicada, esse paciente seria um bom candidato para manejo não cirúrgico com antibiótico terapia exclusiva? Não, gente, assim, não é o tratamento padrão. É o que eu falei. Pode ser feito o tratamento clínico, pacientes pode, é uma apendicite aguda não complicada? Poderia. Mas é o candidato perfeito? Não, gente. A melhor conduta para o paciente ter uma apendicite aguda não complicada ainda é conduta cirúrgica, tá? De preferência por laparoscopia. Por isso a letra A está incorreta. Na letra B de bola, caso a tomografia evidencie abscesso intracavitário, a abordagem laparoscópica estaria contraindicada? Não está contraindicada. É o que eu sempre falo. A única contraindicação à laparoscopia é a presença de instabilidade hemodinâmica. Às vezes o paciente tem um abscesso intracavitário, eu falei que normalmente a gente faz o quê? Esse paciente não teria, porque ele só tem 2 dias de evolução. Mas pega aquele paciente com aquele abscesso intracavitário ali periapendicular. Você não faz apendicectomia de intervalo, não é a conduta considerada melhor para o paciente, drenagem percutânea, depois programa apendicectomia? Pode. Mas às vezes você não tem acesso à radiologia intervencionista. Você pode indicar o tratamento cirúrgico, só que você corre o risco de quê? Porque qual é o objetivo da apendicectomia de intervalo? Esqueci de falar isso com vocês. O objetivo é evitar grandes ressecções. Então, você vai operar esse paciente, tem aquele pus todo ali, aquele processo inflamatório intenso, você não consegue separar bem o apêndice, em vez de tirar só o apêndice, já leva ali o colo direito, ou o seco, ou você faz uma ilotiflectomia, que é a ressecção do pedacinho do hilo terminal com o seco, ou você faz até uma hemicolectomia direita. Então, a intenção da apendicectomia de intervalo é justamente evitar grandes ressecções. Mas não é todo lugar que tem radiologia intervencionista, que você vai conseguir fazer uma drenagem percutânea.
Aí você indica já o tratamento cirúrgico, que pode ser feito tanto por laparoscopia quanto por laparotomia. Então, na letra B, se foi identificado um abscesso intercavitário, a abordagem laparoscópica não está contraindicada, tá? Letra C. Se a abordagem cirúrgica confirmar os dados tomográficos, a dose única de cefoxitina durante a indução anestésica deve ser suficiente no tratamento desse paciente. Sim, perfeito, porque o paciente tem 2 dias de evolução. Provavelmente ele tem o quê? Tem uma apendicite aguda não complicada. O que eu faço de antibiótico para esse paciente? Antibiótico, profilaxia, dose única, naquela janela ali, 60 minutos antes da cirurgia, tá? A cefoxitina é um dos antibióticos mais utilizados como antibiótico profilaxia. Então, a letra C é o gabarito da nossa questão. E na letra D de dados, os dados nos permitem afirmar que a melhor conduta para o caso é a apendicectomia convencional, urgente, com pós-operatório em unidade sempre. Gente, paciente, ó, bonitinho, 16 anos. Eu vou colocar o paciente numa semi-intensiva. E por que eu vou fazer uma cirurgia convencional? Acabei de mostrar para vocês uma série de vantagens da laparoscopia. Então, não é uma laparotomia convencional, o tratamento de escolha. Questão do Hospital Mário Gatti de Campinas de 2020. Bora lá. Paciente jovem, 19 anos, dor epigástrica, 2 dias associada a porexia e febre, nega vômitos, hoje a dor mais intensa na fossa ilíaca direita, o quadro clínico típico clássico, no exame físico, bom estado geral, corado, anectérico, hidratado, febril, sem alteração no cardiopulmonar, abdômen ruídos presentes, flácido doloroso da fossa ilíaca direita, sem sinais de peritonite, relata dor na fossa ilíaca direita quando se comprime a fossa ilíaca esquerda, ou seja, sinal de Hovsing. Apresenta leucocitose em hemograma, com discreto desvio à esquerda, aumento da PCR. Não há exames de imagem disponíveis. Gente, o que eu faço? Paciente masculino, jovem, quadro clínico típico, exame físico compatível, sinal de Hovsing. Você vai calcular o alvará daqui, que eu não vou perder meu tempo calculando, vai dar mais que 7. O que eu faço com esse paciente? Indico tratamento cirúrgico. Qual o gabarito da questão? Apendicectomia e cirurgia. Eu vou dar alta para esse paciente? Jamais. Vou transferir ele para fazer ultrassom ou tomografia? Não tem necessidade, porque o diagnóstico da apendicite aguda ele é eminentemente clínico, certinho? Bora, ó, uma questão da USP, São Paulo, questão de 2020, uma questão extensa, ó, paciente de 37 anos, com dor abdominal na fossa ilíaca direita, falava que tinha febre de 38 graus, perda de apetite, anorexia, queda de estado geral, procurou serviço por 2 vezes, ó, olha o quadro clínico como é. Por 2 vezes, há 6 dias foi iniciado antibiótico com hipótese de infecção urinária. Retornou para o socorro porque manteve dor, um paciente que está estável hemodinamicamente, o abdômen flácido com massa de 10 centímetros na fossa ilíaca direita, dor localizada, um laboratório, um hemograma, um leuco infeccioso, um HB bom, PCR muito aumentada, demais exames normais, tomografia de abdômen, ó. Aqui, ó. Então, nós tínhamos um paciente com apendicite aguda, ele procurou o serviço, deram que antibiótico, deu uma segurada ali no processo. Mas o paciente manteve dor, voltou que é estável hemodinamicamente com a maçaroca na barriga, a tomografia é compatível, então ele tem uma apendicite aguda complicada com abscesso periapendicular. O que eu faço nesses casos? Paciente bem estável, sem sinais de peritonite, apendicectomia de intervalo. Qual o gabarito da questão? Tá aqui, ó, drenagem percutânea da coleção. Laparotomia exploradora e apendicectomia? Não, não é o melhor tratamento. Eu posso fazer? Até posso, se eu não tiver o quê? Radiologia intervencionista. Quando ele pede o melhor tratamento para ele é a apendicectomia de intervalo. Então, eu faço a drenagem percutânea, antibiótico terapia e vou programar a apendicectomia depois de 6 a 8 semanas após colonoscopia. Por incisão de McBurney, não, tá? Se eu for optar por operar esse paciente, tem que ser uma incisão longitudinal, incisão de McBurney pequenininha, aquela ali na fossa ilíaca direita, para apendicite aguda não complicada, certinho? Questão do IANSP de 2017, o tratamento não operatório da apendicite, aquele tratamento clínico que eu não gosto, em doentes com menos de 60 anos com antibiótico, pode ser cogitado quando a tomografia ou ultrassom mostra apendicite simples. Pronto. Vai depender da leucocitose, vai depender se tem fecalito, se a PCR é maior que 60, se o paciente está distendido, não tem nada a ver. Tá? Então, quando indicado, não é tratamento padrão, é para apendicectomia, para apendicite aguda não complicada. Por isso que essa questão é letra A, tá? Exame laboratorial, gente, não indica nada, tá bom? E no pós-operatório, o que eu faço com o paciente que operou de uma apendicite aguda? Então, naqueles pacientes com apendicite aguda complicada, é o que eu falei, você vai manter o antibiótico por 4 a 7 dias
paciente está evoluindo bem, passa por antibiótico via oral e dá alta para o paciente, vai complementar o tratamento em casa. Então, põe o paciente para andar, tá? Inicia a dieta precocemente. Precisa colocar dreno? A princípio, não. O dreno abdominal são só aqueles pacientes que têm coleção abscedada. Você operou ele ali, tem aquele abscesso localizado, não foi feita a apendicectomia de intervalo, você pode deixar um dreno ali vigilante. O que mais? Como eu falei, não há indicação de colocação de dreno profilático, não é em todo mundo, é só se tiver o quê? Abscesso localizado. E em relação às complicações pós-operatórias. Infecção de ferida operatória é a complicação mais comum, tá, da apendicite aguda. Forma abscesso, sai pus aqui na ferida. Normalmente você vê aquela ferida abaulada, o paciente tem dor, tem hiperemia, tem hipertermia. E o tratamento vai ser o quê? Abrir os pontos e lavar. Pelo menos se for uma infecção superficial de ferida operatória. Você ainda vai estudar ainda sobre complicações pós-operatórias. Mas na apendicite aguda, a principal complicação é essa infecção de ferida operatória e é mais comum nas laparotomias, nas cirurgias abertas, quando comparadas à laparoscopia. Laparoscopia é difícil ter, tá? E quando eu suspeito de um abscesso intracavitário, que é mais comum na laparoscopia, o que eu tenho que lembrar? Eu preciso fazer o quê? Uma tomografia. A tomografia de abdômen que vai me indicar se o paciente tem ou não um abscesso intracavitário. É mais comum naquelas apendicites agudas complicadas com perfuração que foram operadas por laparoscopia. E a complicação tardia mais comum, obstrução intestinal por bridas, aderências intestinais pós-operatórias. Apendicite de coto pode acontecer? Pode, gente. Eu vi um caso na vida de apendicite de coto. Na verdade, era o meu residente que foi operado de uma apendicite. É muito azarada, mas você tem apendicite, você ainda faz uma apendicite de coto. Tá? Era o meu R1, fez uma apendicite de coto. Quando o coto fica um pouquinho grandinho ali, tá? Como se fosse um divertículo pequenininho, obstruiu de novo, o paciente fez uma apendicite aguda. Tá? Não é comum. Ó, questão lá de Dourados, do Centro-Oeste, 2021, paciente de 20 anos, sexo masculino, diagnosticado com apendicite aguda, foi submetido à apendicectomia no segundo pós-operatório, no segundo dia após o início dos sintomas. Considerando esse caso sendo a área alternativa correta. A abordagem laparoscópica está indicado apenas nos casos iniciais? Não, é o que eu falei. Apendicite aguda complicada não é contraindicação à laparoscopia. A infecção do sítio cirúrgico superficial é a complicação pós-operatória mais comum. Perfeito. Clinicamente, a dor abdominal se inicia na fossa ilíaca direita? Não, normalmente a dor se inicia onde? Na região periumbilical. É a segunda causa mais comum de abdômen agudo inflamatório? Não, é a primeira causa mais comum. Anorexia, vômito, febre alta são manifestações clínicas frequentes? Não, porque não tem febre alta, certo? Gabarito letra B de bola. Questão do revalida, é uma questão extensa, como todas as questões do revalida. O que falava lá? Paciente masculino, 42 anos, foi operado no hospital secundário de um quadro de apendicite aguda, com necrose e abscesso. Então, era uma apendicite aguda complicada, fase 3. Foi realizada a apendicectomia e drenagem de abscesso por incisão infraumbilical. Perfeito. No terceiro dia de pós-operatório, começou a apresentar picos diários, febre, apesar dos antibióticos prescritos. A incisão estava em bom aspecto. Foram encontrados uma leucocitose de 15.200, alteração na contagem diferencial, 5% de bastões, proteína C reativa um pouco aumentada, de 15, relatava dor ao tentar fletir a coxa e os examinadores decidiram discreta pressão contrária ao movimento, ausculta pulmonar normal, ruídos aéreos estavam presentes, com base... O que está me descrevendo, gente? O paciente está lá ao pós-operatório, vamos lá, terceiro dia de pós-operatório, de uma apendicite aguda complicada com abscesso. Ele tem dor, tá? A ferida e dor e febre. A ferida tá bonitinha, então tá seca, então não é uma infecção de ferida operatória. Não tem nada pulmonar, tá? Então você vai praticamente descarta uma pneumonia. Tem que pensar em um abscesso intracavitário. O que eu faço para abscesso intracavitário? Como que eu faço o diagnóstico? Eu confirmo o diagnóstico. Tomografia de abdômen. E este é o gabarito da nossa questão. Ó. Na letra E, a conduta, eu tenho que solicitar uma tomografia de abdômen. Vou fazer raio-x. Raio-x para abscesso intracavitário totalmente inespecífico. Substituir o antibiótico prescrito? Não, o antibiótico está certo. Está no terceiro dia de antibiótico terapia. Tá? Cobre bem estava com CEF e metro. Perfeito. Você não tem que substituir, você tem que fazer diagnóstico de uma complicação. Manter antibiótico prescrito e avaliar novos exames após 24 horas. Não, gente, não perde o tempo. Faça o diagnóstico com a tomografia. Tá? Então, gabarito dessa questão do revalida, letra D de dado, certo?
Bom, basicamente a apendicite aguda era isso que eu tinha que falar, tá? Tem mais um bloco pequeno onde eu vou falar um pouquinho sobre a apendicite aguda na gestante e sobre as neoplasias, que é super importante que você assista. Então, te conto daqui a pouco.